E o Salvador disse ao alívio: Esse é o sinal do acordo que levantei entre eu e toda a carne que está sobre a terra. Vamos lembrar que tem uma letrinha que é usada como um significado de sinal, né? E essa letrinha é uma cruz. Então é legal que a cruz do acordo é o arco, né? O arco-íris. Então esse fica bem interessante. E lembrando que o arco-íris é um sorriso bonito de ponta cabeça. Então os filhos do alívio que saíram da caixa foram o Fama e o Quente e o Aberto. O Quente é pai do Camelô. Agora que interessante. Olha só. Fama é a mesma palavra que é usado para nome, né? Então, o nome de um dos filhos dele é como se fosse a palavra nome. O segundo é quente. Agora, isso aqui é muito interessante, porque a palavra África, ela significa não frio. Sim, o continente África significa não frio. E o nome do filho do Noé que foi para lá se chama Quente. Então, legal, né? Quando eu vi isso, eu sorri. Quando eu fiz essa relação foi engraçadinho. E o aberto. Interessante que aberto no sentido de amplo, sabe? Tipo, espaçoso. O quente é pai do camelô. Agora, esse camelô a gente vai ver bastante, porque essa palavra é uma palavra que ela tem relação com a questão de. Não tentando discriminar, mas é como eu consegui unir os dois conceitos em um. Por exemplo, é muito usado na questão de algo baixo. E também passou a ser usado como tipo de um comerciante. Aí eu falei assim, tá, mas qual que é o comerciante mais básico que tem? Seria o camelô, né? E que são que na época se vendia muito assim, né? Sobre viagem e tudo, e era no canto aqui, no canto ali. E hoje o vendedor mais básico que nós temos é justamente o camelô, é onde. Então, assim, eu dei uma boa pesquisada para misturar esses dois conceitos, né? Eu podia ter colocado aqui também, o quente é o pai do baixo, mas em muitos lugares essa mesma palavra é usada como ambulante, como vendedor, né? Então eu acabei usando o camelô, né? Sem intuito de discriminação alguma, mas isso vai trazer para a gente também algumas questões do tipo, por exemplo, muitas vezes a gente não compra algo de camelô porque a gente não tem confiança na questão por exemplo, você não sabe se o camelô vai estar lá no dia seguinte, né? Aquela questão do la garantia soy yo, né? Então, o nosso conceito de um vendedor de forma mais básica é o camelô, né? Então, eu acabei usando isso. Mas tem lugares que vai se encaixar bem. E a gente vai ver aqui que ele teve uma atitude bem baixa aqui, né? Esses três são filhos do alívio, e deles toda a terra foi espalhada. Isso aqui também é um conceito interessante, porque é o que eu comentei, né, há alguns episódios, e conforme a gente já viu, que tem muito do cristianismo nisso tudo que a gente já chegou até aqui, a gente não está nem em Gênesis 10 ainda, que é o primeiro dos livros da Bíblia, que já tinha um plano de redenção. Até por isso que, por exemplo, Alívio é considerado filho do Salvador, né, filho de Deus. E então já tinha um plano, né? E esse plano, os filhos dele já estavam sabendo, porque ele caminhava com o Salvador e aquela coisa tudo. Ele falou para eles. E depois foi cada um pro seu lado, né? A gente vai ver que o Fama ficou aqui, ali naquela região de onde hoje é Israel, Irã. O Quente foi para África e o Aberto foi ali para a região da Europa, da Rússia, né? Então,
Quando alguém fala assim, ah, mas o cristianismo é baseado em outras religiões. Não, é o contrário, né? O plano de salvação já existia. Quantas vezes que eu não citei a questão da cruz aqui? O fato do alívio ser filho do Salvador também diz isso. Ele passou para os filhos dele, cada um foi para um lado, né? Se distanciaram da confiança no Senhor. Talvez eles, talvez as próximas gerações dele, alguém ali desviou. E daí ficou tudo basicamente a mesma coisa, a mesma base, né? Filho Sol e a coisa toda. Então, o cristianismo não foi criado com base nas outras religiões. As outras religiões foram criadas com base no cristianismo. Porque já desde aqui atrás, né? Isso aqui tudo é há mais de 5.000 anos, né? Então é esse o conceito. E o alívio deu introdução, sendo homem do solo, e plantou plantação de uvas. Ele bebeu do vinho e ficou bêbado, e foi descoberto dentro da tenda dele. Agora que interessante, porque aqui tem uma aplicação diferenciada. Porque ficar bêbado do vinho é a representação física do mundo espiritual. De por exemplo, beber vinho e ficar bêbado, a representação espiritual disso é o momento de oração, que você sente a presença do Salvador no seu coração, né? Aquilo é a representação espiritual do mundo físico, né? Então, o fato dele ter bebido vinho e ficado bêbado aqui, ele provavelmente deu uma distanciada da presença do Salvador. Isso aqui revela esse sentido. Ou também pode ser que, por conta do mundo ter mudado tanto, ele não estava acostumado com o teor de como funcionava o vinho. Mas eu acho que é a primeira ideia. Eu acho que ele deu uma distanciada aqui mesmo. E foi descoberto dentro da tenda dele. Foi descoberto que acho que tinha alguma coisa cobrindo ele, uma coberta ou algo assim. E descobriram ele. Então Kent, pai do camelô, viu a nudez do pai dele e informou para os dois irmãos dele lá fora. Então o Fame e o Aberto pegaram uma manta e colocaram nos ombros deles dois. E foram de costas e cobriram a nudez do pai deles. As faces deles estavam para trás, então eles não viram a nudez do pai deles. Então o Alívio acordou do vinho dele e soube o que o filho pequeno dele fez com ele. Então ele disse: Maldito camelô. Aqui interessante, porque o camelô não é filho dele, o camelô é filho do filho dele. Para eles terem chamado ele de filho aqui, filho pequeno, o coração dele provavelmente adotou o camelô como o neto dele como filho. E a gente vai ver que outro que vai fazer isso é o Israel, né? Mais adiante ele vai fazer isso com os filhos de José, ele vai adotar eles. É que então ele disse: Maldito camelô, ele será servo de servos para os irmãos dele. E de fato é assim, né? O povo, os cananeus, né? Que esse camelô aqui seria os cananeus. Os cananeus até foram um dos povos mais escravizados. 5.000 anos atrás, isso. E ele disse: Bendito seja o salvação, Salvador do Fama. O camelô então será servo dele. Lembrando que Fama é um dos que é o Shem. Aqui no português está como? Sem, tá. No português, aqui na tradução convencional tá sem. Que o camelô ia ser servo do Fama. E o Fama, ele é um dos antepassados dos hebreus, dos israelenses e tudo. E o camelô é o povo da terra da Cananeia.
onde hoje em dia tem toda aquela briga, aquele conflito lá, até hoje. Então o Fama e o Camelô brigam até hoje. O Salvador vai abrir o aberto e ele vai ficar nas tendas do Fama. É. E o Camelô vai ser servo dele. O Alívio viveu depois do dilúvio por 350 anos. Todos os dias do Alívio foram 950 anos e ele morreu. Aqui é outra coisa, ó. Por exemplo, nós tivemos um arrebatamento anteriormente a isso, né, que eu comentei. Que, se eu não me engano, é Enoque nas versões convencionais. Então, o fato dele ter feito esse grande propósito para o Salvador e depois ele não ter sido levado para cima e ali ter a implicação do ele beber o vinho e ficar bêbado, né, que é a versão física do mundo espiritual, ele provavelmente deu uma distanciada da presença do Salvador. Agora sim, não estou dizendo nem que sim nem que não, estou dizendo que é uma possibilidade. Essas são as gerações dos filhos do alívio: o Fama, o Quente e o Aberto. Para eles foram gerados filhos depois do dilúvio: os filhos do Aberto, o Término, o Magug e o Meio. E o Vinho, e o Tuvel, e o Retirando e o Tirás. Os filhos do Término. Lembrando que em laranja são nomes traduzidos e no vermelho são os nomes que eu coloquei na pronúncia como para ficar mais fácil de pronunciar em português a forma como seria no hebraico. O Término, o Eshkenaz e o Rifef e o Togerma. Os filhos do vinho. O meu Salvador é o Salvação. Sempre que eu vejo esses nomes que ficam bem longos assim, eu acho que fica legal, mas de fato. E esse vinho, Javan, por ele ser do aberto, esse aqui, Javan, é o nome dos primeiros povos ali da região da Grécia. Então aqui, essa é a turma ali da Grécia, porque um dos nomes antigos daquela região lá era Javan, alguma coisa assim. Então dá-se a entender que, porque é documentado que esse aberto foi parar lá nessa região. Mais adiante a gente vai ver isso. E o fato de ter alguém aqui que se chama Vinho, né, que é Javé, que fica lá naquela região da onde seria a Grécia, que esse Javé é o que deu origem ao nome da, originário da Grécia, né? 5.000 anos atrás. O meu Salvador é o Salvação. Então aqui é interessante, porque o fato do vinho ter chamado o primogênito dele de meu Salvador é o Salvação, usado tanto o nome do Salvador quanto a fama, né? As duas colocações, né, que eu sempre falo, que está escrito ali em cima, aqui em cima da gente, aqui, meu Salvador, busquem o Salvador, salvação, né? Ele provavelmente foi um homem mais próximo ao Salvador. Então, e a Grécia, muito tempo depois, né, foi uma cultura muito abençoada. Tanto que o Novo Testamento está no grego, né? Então, provavelmente tem alguma relação desses dois nomes aqui. Por isso a importância da gente traduzir nomes, porque se aqui não estivesse meu Salvador é salvação, ficaria mais difícil fazer essa conexão. E o Terxix, e o Terxish, e o Quetim e o Dodanim. Por esses foram divididas as ilhas das etnias nas terras dele.
Agora, a palavra etnias, elas são o que os judeus chamam de outras raças, que se eu não me engano eles chamam de goi. Eu só vou confirmar se é isso mesmo, que daí eu já falo sobre isso. É. Então, assim, no costume judaico, tem muita coisa que eles não podem fazer por alguém porque são goi, né? Mas porque eles adotaram uma escrita extra-bíblica depois da vinda do Cristo, né? Que teve. Nossa, me fugiu o nome. Eles tiveram mais dois ensinos que entram em divergência com os ensinos do Antigo Testamento. Então, por exemplo, não é muito correto dizer que eles seguem o Antigo Testamento, porque eles completamente modificaram a cultura do Antigo Testamento com essas novas crenças que eles colocaram depois, tá? Então, do ponto de vista cristão, o cristianismo é o verdadeiro judaísmo. E do ponto de vista do judeu, tem muita coisa nesses ensinos mais recentes deles que. Nossa, agora me fugiu o nome dos livros, dos novos ensinos deles. Entram em divergência com questões que o Moisés ensinou, né? Da própria Torá. Então, assim, entram em divergência, não é ou do- o, o ensino de Moisés está, né, incorreto, ou o ensino deles lá, depois que eles fizeram, está incorreto. Alguma coisa está incorreta, né? Então, assim, do ponto de vista cristão, Moisés está correto e o Cristo está correto. E as duas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, conforme vocês veem aqui, eles dialogam de uma forma muito natural. A gente vai ver isso no Antigo Testamento inteiro. Não tem divergência. Por esses foram divididas as ilhas das etnias nas terras dele, né? Então, assim, outra coisa. Como que eu cheguei à palavra etnias? Nas traduções convencionais, nós vamos ter nações, mas nações é mais território. E no grego, quando eles se referem nos mesmos versículos a versículos do Antigo Testamento, nessa hora eles usam a palavra etnos, que é a origem da palavra que nós usamos como etnias hoje, que seria como se fossem raças. Mas como no grego está a pronúncia parecida com etnia, eu achei mais interessante deixar etnia. Até porque nós estamos vivendo em uma época que não existem raças, existem etnias, são etnias e não raças. Então tudo bem, tudo bem. Então, tanto por questão, mas não é por questão disso, é por questão que a pronúncia no grego, ela é próxima a etnias. Então eu acabei usando etnias. Mas assim, então aqui nesse trecho aqui, isso poderia ser por esses foram divididas as ilhas das demais etnias nas terras dele. Mas eu acabo deixando só etnias. Cada homem a língua dele, as famílias deles, as etnias deles. Lembrando que talvez aqui seja mais uma questão de dialeto, porque nessa época ainda era tudo uma língua só. Ou ele está falando depois da Babilônia também, pode ser. Porque tem muita região que a gente vai ver que o Moisés, porque isso aqui foi escrito por Moisés. Então ele faz, eu comentei isso alguns episódios atrás. Então ele faz conexões a terras através de nome de pessoas, só que pessoas que não existiam ainda na época que ele se refere. Por exemplo, né? Por exemplo, se eu for me referir onde falar assim, onde é o Banco do Brasil hoje já foi tudo mato, né? Na época que era mato, não era um Banco do Brasil, né? Mas eu uso o Banco do Brasil
para você saber de onde é. Então, assim, Moisés falou muita coisa, ele falou dessa forma. Não que aquelas pessoas já existiam, mas onde elas existem nos dias que ele escreveu, ele usou para identificar a área. Não sei se ficou muito claro, se não ficou, coloca nos comentários ali porque eu digito melhor. Os filhos do Quente, o negro e o sitiado e o put e o camelô. Agora que é interessante, porque tem uma. É, porque tem uma região ali, né, que ó, no português tá, nas demais traduções está Cuxi. E Cuxi é o significado da palavra é negro, né? É usado nesse contexto. E aqui sitiado. Esse sitiado a gente vai ver bastante, porque sitiado é Egito. Então, assim, o Egito se chama Egito porque teve um nome que se chama Egito. Então, sempre que for estar a terra do Egito, vai estar em laranja. Porque é para a gente lembrar que aquela terra foi de um homem. Só que quando não estiver a terra de, vai estar em azul claro, porque daí vou estar me referindo à terra. E é interessante porque a origem da palavra Grécia no Antigo Testamento, o que dá a se entender é que é sitiador, né? Que é quando você entra em estado de sítio, quando você cerca alguém, você é o sitiador. E Egito significa sitiado. E a Grécia colocou o Egito em estádio de sítio há mais de 3.000 anos atrás. Né? São 2.500, não sei exatamente a data. Então eu acho engraçado que um acabou se chamando sitiado e a Grécia sitiador. E eu cheguei a essa conclusão do nome da Grécia, porque se você procurar na internet você não vai encontrar isso. O que aconteceu? Foi na discussão com inteligência artificial. Eu comecei a falar assim, o que, que pode ser Grécia? E, pá, e daí falou assim, foi falando essas coisas, e pá, e daí eu fui conversando com, com a inteligência artificial e ela foi puxando os nomes assim que poderia ser. Aí eu fui, ai, isso aqui, pá, 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 e ali, pá, pá, pá. E aí eu, eu vi que era um negócio de cercado, alguma coisa assim, e fechado, e pá. Aí eu falei assim, meu, faz sentido. Se a Grécia é sitiador e o Egito é sitiado. E mais pra frente eu vou falar numa questão de o Egito físico e o Egito espiritual, mas eu acho que agora não é o momento de falar sobre isso ainda. Os filhos do negro, o Sevá e o Revilá e o Seftá e o Trovão e o Sevterá. Os filhos do Trovão, o Shevá e o Dedã. É engraçado porque no Novo Testamento o Cristo chama dois dos apóstolos dele de os filhos de Trovão, né? Então eu acho interessante que tá isso aqui. Aqui eu não coloquei o significado porque foi inconclusivo, né? Então eu acabei deixando no vermelho. Mas eu tô até curioso agora que do que pode ter sido. O Sheva. É sete. Pode ser que significa ou sete ou promessa. Né? E o Dedan, terra baixa. Mas eu podia ter colocado sete aqui no Sheva. Então, qual dos dois? Então, isso é um dado interessante também. O negro gerou o rebelde. Rebelde é o Nimrod nas traduções convencionais. Esse nome rebelde é o Nimrod. Ele deu início sendo forte homem na terra. Ele foi um forte homem caçador diante do salvação. Esse aqui é reconhecido como sendo o primeiro ditador, né? O primeiro grande líder, né? Então, assim, dá-se a entender dessa forma que aqui que ele, até certo ponto, ele buscou o, o salvação. Só que é interessante que
A palavra Nimrod, né? Ela, nos Estados Unidos a gente usava Nimrod. E Nimrod é tipo usado como tipo burrão, sabe? Tipo, nossa, você é burro, hein, cara? Oh, you're such a Nimrod, né? Então assim, eu nunca entendi por que que foi dessa forma, porque como que essa palavra, esse nome evoluiu até isso. Mas isso é interessante se dizer. Por isso é dito, forte como o forte homem rebelde diante do salvação. O começo do reinado dele foi misturado e prolongado, e Eked e Kelné, na terra de Shinar. Em uma tradução está escrito Sinear e a outra está escrito Sinar. Mas a pronúncia seria como se fosse um X. Daquela terra saiu próspero e construiu a Nínive, a cidade de ruas e a maturidade. Essa Nínive a gente vai ver bastante. Bastante mesmo. No Antigo Testamento ela aparece muito. E ela tem esse nome até hoje. E ela foi uma das cidades que se arrependeu quando o profeta Jonas foi lá, né? E é interessante que é uma cidade que existe até hoje, né? E teve esse grande arrependimento. Tanto que o Jonas ficou inconformado porque ele achou que salvação ia destruir tudo lá. É. E o. É. Próspero é a Síria, né? A Síria com A. Não é o país hoje que se chama Síria, mas é ali do ladinho dele. E freio, entre Nínive e maturidade. Essa é uma cidade grande. O sitiado, que é o nome do Egito traduzido. Então, Egito é o sitiado. O sitiado gerou os do Lude e os do Enã, e os do Chama, e os do Neftar e os do Péfro, e os do Queslo, do qual saíram os do Rolar e os do Bulbo. Agora, esse Rolar também é um povo que até hoje vocês conhecem, ou não? Que é os palestinos. Olha que interessante. A origem da palavra é rolar, e é imigrantes, né? Tem lugares que fala que significa imigrantes. E é engraçado que no português nós temos uma gíria que, quando você vai passear e andar por aí, você fala assim, eu vou de rolê, né? Então eu acho isso aqui é uma das coisas que me fez sorrir quando eu saquei, nossa, nós temos uma gíria que se enquadra bem. Então, palestinos, a mais provável tradução é rolar. Sim, na base dela. Tem lugar que, na segunda tradução, eu traduzi como imigrantes. Eu passei muito tempo traduzindo como imigrantes. E, e faz muito sentido. Ela se encaixa daquela forma também. Mas eu vi que a base da base dela era rolar. Aí na terceira eu achei melhor deixar rolar. E os do bulbo. E o camelô gerou o emboscada, que nasceu primeiro dele, e o terror. Esse terror a gente vai ver bastante também. E o do Eira, e o do Dizende, e o do Girgashi, e o do Hev, e o do Erk, e o do Barro, e o do Vagarei, e o do Semar, e o do Muralha. Depois então as famílias do camelô foram espalhadas. O limite dos do camelô foi desde o emboscada, chegando a Gerar até Forte. Chegando a Queimando, e a Morá e Solo, e aos do Servo até Lexé. Lembrando que aqui é Solo, é o mesmo nome da palavra Adão, só que é um lugar. E Queimando, essa é conhecida. Só vou até. Que é Gomorra, né? Tem uma história falando de Sodoma e Gomorra, né? Gomorra significa queimando. Então já dá pra, né?
É um aviso lá atrás, né? Esses são os filhos do Quente, pelas famílias deles, pelas línguas deles, nas terras deles, as etnias deles. E para o Fama também foi gerado. Ele foi de pai de todos os filhos do Além. Além é Eber. Eles são os israelenses em muitos lugares, eles são ditos, são chamados de hebreu por causa desse homem. E a tradução de hebreu é além, né? Então é engraçado, né? Porque em certos lugares eles são chamados, especialmente no Antigo Testamento, eles são chamados de os hebreus, mas eu chamo eles de os do além. Então, e é engraçado porque o- eles têm o prestígio que têm por causa dos antepassados que foram homens muito próximos ao Salvador, né? E a gente vai ver mais adiante na questão de Abraão e de como a coisa toda funciona. Então é engraçado que eles são chamados de filhos do além, né? Porque o que busca o Salvador, né, vai além. Então é muito. Tem uns encaixes legais, assim. Ele foi pai de todos os filhos do além. Foi irmão do Aberto. Foi o grande. Aberto que foi o pai do Javan, que é provavelmente o Grécio. Os filhos do Fama foram o Elen, e o Próspero, e o Erpexed, e o Lud, e o Elevado. Os filhos do Elevado, o Uts, e o Virar, e o Gefer, e o Mesh. E o Erpexed girou o disparo, e o disparo cheirou o além. E para o além foram gerados dois filhos. A fama de um foi riacho, porque nos dias dele a terra rachou. A fama do irmão dele foi pequeno. Interessante que Paulo, do Novo Testamento, o significado do nome dele é pequeno. O pequeno gerou o não medido, e o arrancado, e o assentamento de morte, e a lua nova. E o Redorã, e o Uzalo, e o Declá, e o Ovelo, e o meu pai é o Salvador, e o Shevá. E o Ofir, e o Revilá, e o Uivante. Agora aqui é interessante, porque aqui, ó, meu pai é o Salvador, né? Que seria meu pai é Deus, né? Se você não traduz a palavra Salvador. Em seguida você tem Shevá, que é usado como sete, também promessa. E aqui esse Ofir, né? Que tem o famoso ouro de Ofir. Né, tem até a música sobre isso. Né, isso é grande. Então é interessante que o que aparenta é que ele teve uma época de proximidade com o Salvador. Também por conta da ligação da questão de Ofir com a questão de ouro, né? E o que o ouro simboliza fisicamente do mundo espiritual. Todos esses foram filhos do pequeno. Onde ficaram foi desde Meixá, chegando a Contagem, Monte ao Leste. Isso que eu acho interessante, porque nós temos uma cidade grande no Brasil que se chama Contagem. Então, quando eu cheguei aqui, eu também achei isso engraçado. Esses foram os filhos do Fama pelas famílias deles, pelas línguas deles, nas terras deles, as etnias deles. Essas são as famílias dos filhos do Alívio pelas gerações deles, nas etnias deles. E por esses as etnias foram divididas na terra depois do dilúvio. A terra era de uma linguagem e uma fala. Aqui isso é interessante, porque do nosso ponto de vista é a mesma coisa, mas tem claramente uma diferenciação do ponto de vista bíblico, né? E a palavra fala é a mesma que é usada, vou até confirmar aqui para nós.
É, é a mesma que é usada para quando você fala. Tipo, quando você tá lá em João, lá tá falando, né? No começo havia a palavra, no começo havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Essa palavra ela se encaixa da mesma forma. Então, assim, isso é de uma curiosidade, porque talvez aqui quis dizer um outro sentido, porque senão linguagem e fala seria a mesma coisa. Então, eu acho importante levar para esse sentido. Eu ainda não pesquei o que isso pode ser, né? Mas é para se refletir. Às vezes eu questiono se nessa época eu não quis dizer uma religião, né? O que daria mais credibilidade ainda àquele conceito dos filhos de Noé, depois disso aqui tudo, terem separado e cada um ter ido para um canto e feito sua própria versão do que é religião. Então aconteceu ao partirem do leste, que encontraram um vale na terra de Shinar, e ficaram lá. Então disse cada homem ao amigo dele: Vamos colocar embranquecedor nos tijolos brancos e fazer eles queimarem.